Olá, eu vou mostrar aqui no vídeo justamente as etapas aqui do trabalho com o ANSYS, né, para o desenvolvimento do modelo do canal para dissertação, né. Então aqui esse aqui é o chamado Workbench do ANSYS, né. Então quando eu abro aqui essa tela vai estar em branco e eu escolho qual é o tipo de física que eu quero modelar, né. O ANSYS tem várias outras funcionalidades, né, várias outras físicas, né, a parte de estruturas, estática, é, eletromagnetismo e outros tipos de simulações, né. No caso, para simulação do escoamento no canal, com transferência de calor e tudo mais, a gente está usando o Fluent. Então, quando eu clico aqui no Fluent, é aberta uma caixinha, né? No caso, aqui está com quatro caixinhas, né? Porque eu fiz outros testes e, e tudo mais, né? E deixei tudo aqui dentro do mesmo arquivo. Mas o que a gente vai observar é esse D aqui, né? Todos eles são iguais, né? Então, dentro do próprio ANSYS, né, a gente consegue fazer tanto a geometria, aplicar a malha à geometria selecionada. Aqui no setup, a gente coloca as condições da física, né, tanto os critérios de convergência também para solução numérica e tudo mais. O solution aqui, ele é, ele é igual ao setup, na verdade, né? Só que o solution a gente usa quando já rodou a simulação, né? A gente quer conferir algum parâmetro ou algo do tipo, né? Porque se eu clicar no setup novamente, aí ele meio que vai sair do zero novamente, né? Então o solution serve para isso. E os resultados, né? É, vai ser aberto também um, o módulo para visualização deles, né? Então, só mostrando, né, o que eu tinha feito para o workshop, né? Então tá aqui. Então, para o workshop, o que eu apresentei lá foi a simulação para o canal, ou seja, especificamente para água, né? Para a região do refrigerante, né? E aí a gente comparou, né, a temperatura de saída analítica, né, com a simulada. Aí aqui só para recapitular, né, a geometria ela tinha sido feita assim, né, só para o refrigerante, então fica esse buraco no meio aqui, que é justamente o espaço do pellet, do gap e do revestimento, né? E aqui na direita a gente tem a malha que eu fiz para aquela simulação e foi uma malha que eu não apliquei nenhum critério, digamos assim, né? Eu criei a malha automática fornecida pela aquela caixa de mesh lá e enfim, mesmo assim tivemos bons resultados, né? Mas o que eu vou mostrar aqui hoje é que eu eh, reestruturei isso aí para ter melhores resultados. E enfim, né? Eu tentei mostrar também, né, algumas das seleções no slide, né? Mas aqui no vídeo vai ficar é, mais bem, mais explícito, né? Cada uma das decisões. E aqui os resultados, né? Chegamos na temperatura de 593,90 Kelvin, né? Que é bem próxima da, do valor analítico. E também apresentei, né, esses campos de temperatura aqui como exemplo, né? É, existe simetria nesse problema, né? E agora nessa nova simulação eu considerei essa simetria, né? Então a geometria que eu desenvolvi agora, ela tá com um oitavo, né? Mas eu vou mostrar aqui. Então, voltando aqui para parte do ANSYS, né? Vou mostrar a geometria. Então, tá.
A geometria está montada aqui na outra caixinha que eu já tinha feito, né? E eu aproveitei para essa nova simulação. Então vou mostrar aqui. Está sendo aberto agora o Space Clay, né? Que é um módulo, né? Justamente para criar geometria, né? Dentro do próprio ANSYS. Ou seja, eu não preciso usar uma outra ferramenta de CAD para importar a geometria, né? Eu faço isso dentro do próprio programa. Então, tá aqui o módulo de geometria aberto, né? Aqui à vista aqui com o corte que eu fiz, né? Pela questão de simetria. E, enfim, é, ela tá tridimensional aqui, né? Como dá para perceber. E separado em regiões, né? Então aqui, ó, tem a parte do combustível, a parte do gap, bem fininha aqui. Deixa eu tentar mostrar melhor. A parte do gap, né? A parte do cladding, né? Revestimento. E a parte do refrigerante. Então, dentro aqui da criação da geometria, né? Eu deixei essas regiões já separadas. E é, isso facilita, né? Para o prosseguimento com a malha, que eu vou mostrar agora. Então, abri aqui, né, o módulo de malha e a gente consegue ver aqui as três regiões, né? E, enfim, apresentando a malha que ficou para cada uma delas, está aqui, né? Vou até abrir novamente aqui aquele PDF que eu apresentei no workshop para mostrar a diferença, né? Então aqui, né, a gente percebe que aqui todos os elementos, a maior parte dos elementos estão quadrados, né? E tem uma diferença bem grande com relação a essa região mais afastada, né? Da parede do que seria o cladding, né? E dessa região que está mais próxima aqui. Passei uns dias aí tentando observar as melhores práticas, digamos assim, para a construção da malha, né? E, enfim, consegui ver aqui que a aplicação dessa multizone aqui é uma forma, né? Uma ferramenta aqui que permite que o software, né, faça de maneira automática, né, o reconhecimento de todas as zonas, né, de todas as regiões e principalmente que acompanhe, né, a, acompanhe a curvatura de algumas seções, né? E aliado a isso também fiz a delimitação do número de espaços, né? Tentando aqui manter uma proporcionalidade, né? E, enfim, vou mostrar aqui a malha na outra perspectiva, né? Tá tudo bem retinho entre as seções, isso é importante, né? Eu vou mostrar alguns critérios também aqui agora, que são os seguintes, né? O próprio programa, né? Ele apresenta alguns critérios, né? Para a gente conseguir avaliar a qualidade da malha, né? E um deles, vou abrir aqui, é o Skillness, né? Que ele faz uma avaliação da distorção, né? Da assimetria, né? Entre as arestas de cada um dos elementos criados, né? De cada um dos volumes criados, né? E pelo que se consta no manual e o que a comunidade usuária do ANSYS considera, né, é que esse parâmetro estando abaixo de 0,5 é o ideal, né? Então a gente percebe que a maioria
Aqui está abaixo, sim, do 0,5 para esse parâmetro. Apenas nessa região aqui que está vermelho, né? Alguns dos volumes que estão um pouco deformados aqui também, né? Então, mas de resto, sim, eles estão com um valor legal. Isso, né? Eu ainda pretendo fazer aprimoramentos na malha, claro, mas de qualquer forma já está com um aspecto bem interessante. Outro ponto outro aspecto, né? É a avaliação da ortogonalidade, né? Então, isso é muito importante porque o método utiliza o balanço entre os volumes, né? Já que é o método dos volumes finitos, né? E é interessante que se tenha a questão de ortogonalidade do vetor para o adjacente, né? Para o cálculo dos balanços, né? Então, o ideal é que é, entre uma face de um elemento e a outra esteja o mais reto possível, digamos assim, né? Porque aí isso facilita a convergência. E o ideal é que esteja acima de 0,7, né? Isso é o que a comunidade considera um valor legal aí para esse parâmetro de malha. E a gente percebe que é, está aqui acima de 0,69, tudo aqui próximo de 1, né? Que seria o ideal, essa região azul toda aqui. Então também tá legal esse parâmetro. E mais um, né, que também é bastante utilizado, é do aspect ratio, né, que ele faz basicamente uma relação entre a maior e a menor aresta de cada volume, né? Então, o ideal pela comunidade é que isso fique abaixo de 50, esse aspecto, né? E assim, está abaixo de 50 e tudo, né? O mais próximo de 50, no caso aqui, vou até dar zoom, é para a região do gap, né? O gap querendo ou não, é bem fino, né? É uma camada bem fina, então acaba sendo mais difícil de deixar todos eles, é, todas as arestas do mesmo tamanho, digamos assim, né? Mas isso aqui também pode ser corrigido, mas mesmo assim já está num valor legal. Então, acho que era isso que eu tinha para mostrar com relação à malha, né? Ela está bem melhor estruturada agora do que estava antes, né? Então, isso facilita também, né? Tanto a convergência no aspecto numérico, quanto a análise que pode ser feita com relação à física, né? Isso vai favorecer também a análise da física, porque isso vai exigir justamente um menor número de interpolações entre, entre cada volume, né? Na hora de analisar os resultados. Então vou apresentar aqui a próxima parte, né, com relação ao setup. Bom, como eu falei, né, o setup aqui, que é a próxima etapa, né, como eu já rodei essa simulação, né, eu não vou abrir agora o setup. Eu vou abrir na caixinha do solution, né, porque senão eu teria que meio que reiniciar novamente e rodar de novo para ver os resultados. Então, vou abrir aqui já diretamente do solution, né, e aí vai ser aberto de fato o módulo do Fluent, né? Porque até agora a gente fez a construção da geometria e a construção da malha, né? Mas todo o aspecto da física envolvida em si vai estar dentro aqui do Fluent. Então, esperar abrir, né? Bom, aqui está o Fluent aberto, né? E como página inicial aqui tem a opção de fazer uma checagem da malha, né? Se tiver alguma incompatibilidade, algum problema com a malha para relação com condições de contorno, por exemplo, tudo mais,
o próprio software acusa, né? E aí isso pode ser corrigido, né? No caso, não teve nenhum problema, né? Aqui, com relação ao solver, né? O tipo é o pressure based, né? Baseado na pressão. Esse é mais indicado para o caso do escoamento incompressível, né? Que é o caso do nosso. A formulação de velocidade absoluta, né? Já que não tem rotação, né? Não é um problema com rotação. E com relação ao tempo, né? A regime permanente. Na sequência, né? Tem a seleção dos modelos. Então, são vários modelos, né? De várias físicas aqui que são permitidas. O que a gente usa, no caso, é a equação da energia, né? E a equação da continuidade vai estar associada ao modelo. Desculpa, as equações de momento vão estar associadas ao modelo viscoso, né, de turbulência Kepsilon. Então, existem outras opções, né, de modelo de turbulência. Aqui, né, são várias opções, inclusive o laminar, né? E, enfim, com relação a trabalhos da área nuclear, o que eu mais encontrei até agora foi o Kepsilon. Então, por isso que eu selecionei esse modelo de turbulência, né? Mas eu cheguei a simular para aquele do workshop, tanto com o Kepsilon quanto com o K-ômega. E os dois deram um resultado igual, na verdade, né? Não foi nem muito próximo, foi o mesmo valor final. Então acredito que isso não vai chegar a ser problemático, não. Mas de qualquer forma, né? Acompanhando a literatura, né? E os artigos publicados nessa área, eu escolhi aqui para essa simulação que eu estou mostrando agora o modelo KEpsilon e depois eu posso até me aprofundar mais nisso, né? E os outros módulos, né? Os outros modelos, na verdade, estão desativados já que não vão ser necessários. Com relação aos materiais, né? Eu acrescentei aqui, né? Alguns materiais, os usados nessa simulação são o da água com as propriedades do Alberto, né? E o hélio para o gap, né? O ar aqui ele já vem de modelo padrão, né? Mas não é utilizado. E com relação aos sólidos, né? Eu criei aqui o urânio, né? O dióxido de urânio, no caso, né? Peguei os valores aqui de propriedades para ele. E também o zircaloy, né? Então, estão aí esses materiais. Então, as condições aqui do para cada região, né? Então, aquelas regiões lá de combustível, gap, cladding e refrigerante, né? Eu preciso aqui selecionar o material em cada um deles, né? Então, só abrindo aqui de exemplo o combustível, né? Dióxido de urânio, eu adicionei justamente um termo fonte, né? Que no caso é a fonte volumétrica, né? A taxa de geração de calor. Então, eu fiz isso com a expressão, né? Considerando a cossenoide, né? E aqui vou mostrar aqui, né? Ele fica nessa forma. Então, eu posso conferir, né? Justamente se a minha expressão está colocada de maneira correta. Para os demais, eu não coloquei termo fonte, né? Já que só o combustível que está sendo considerado como tendo a geração de calor, no caso, né? Aqui, para as condições de contorno, né? Automaticamente são criadas as condições de contorno para cada região pelo que o software reconhece. No caso, o que eu preciso fazer é conferir cada uma delas, né? Então, quando eu nomeei, né, eu não mostrei
o momento que eu fiz isso, mas na parte lá da malha, eu nomeio algumas superfícies. Inclusive, existem alguns direcionamentos com relação a isso. Para a entrada de água, por exemplo, eu nomeei com o nome inlet. E automaticamente, só por ter o nome inlet, o, o próprio software já reconhece que a condição de contorno esperada vai ser a da velocidade, né? Então, mostrando aqui, eu coloco a magnitude de velocidade, né? A mesma do cálculo analítico, claro, e a temperatura de entrada. Então, é um facilitador, claro, mas se eu tivesse colocado algum outro nome também não teria problema, porque era só eu selecionar essas condições de contorno, né? A outra necessária para que eu fizesse alterações, né? Já que eu tenho que passar conferindo todas elas, né? A que precisava de alterações é, no caso, as laterais para fazer a consideração da simetria, né? Já que é, a geometria apresentada ela está como um corte da seção, né? Então eu preciso dizer que nas laterais ali vai ter a condição de simetria, né? Então eu apliquei essa condição de simetria para cada uma dessas laterais, né? Lateral do revestimento, as laterais do refrigerante, tudo mais. Enfim, passando para a parte de solução em si, né? Bom, isso aqui foi o necessário justamente para fornecer os dados para fazer o cálculo, né? O software só precisa desses valores, né? Bem definidos e para fazer aquela questão de comparação com a parte analítica, né? Eu coloquei baseado no trabalho do Alberto, claro. Com relação à solução, né? Então aqui está sendo utilizado um método padrão de solução, né? É, eu acredito que todos os métodos aqui presentes eles são bons assim de acordo com a convergência, né? Então, comparando entre si aí qual converge antes, qual vai demorar mais, qual vai convergir ou não vai convergir, é, tudo isso que vai definir os critérios de seleção, né? Mas eu não me aprofundei, pelo menos por enquanto, eu não me aprofundei nesses métodos não. Mas é importante mostrar, né? Com relação a critério de convergência em si, né? Não existe no ANSYS, e eu imagino que nos outros softwares também não, diretamente um conceito de convergência, um padrão de convergência, né? Cada caso tem que ser analisado. Pelo que eu estudei do manual, pelo que eu estudei dos fóruns de usuários que analisam convergência e tudo mais, não existe, né, diretamente esse parâmetro convergência. Então, uma forma de se analisar isso é com o monitoramento dos resíduos, né? Então, no caso aqui, existe essa caixinha de checar a convergência, né? Só que no caso, claro, é associado à convergência do método numérico mais explicitamente, né? Com relação à física, cada caso deve ser analisado, né? Então, é, o recomendado aqui é que se tenha esse critério absoluto para a equação de energia de 1 vezes 10 a menos 6, né? E principalmente para a energia, né? Isso é o que a comunidade mais coloca. E aí eu empreguei esse critério para todos os parâmetros, né? E isso às vezes pode fazer demorar mais o cálculo e tudo mais. Só que mesmo assim, esse que eu rodei aqui ficou na base de 20 minutos, né, de simulação. Então, por mais que
esse parâmetro esteja sendo é, é, esse critério esteja sendo bem restritivo, né, para todos, não chega a demorar muito a simulação, não. Então, como eu já falei, né, eu já rodei, né, esse, essa simulação, né, mas só para apresentar o software, né, é, de início precisa dar um valor inicial aqui para a temperatura, né, e depois é rodado o cálculo, né. Então, eu defini 500 iterações, pelo menos 500 iterações, né, mas a partir do momento que aquele critério dos resíduos ele é atingido, a simulação para. Então eu acho que ela chegou a parar com 150, se não me engano. Vou até conferir aqui. Ah, não, passou de 200. Então, depois de 200 e poucas iterações, né? Ele chegou nesse critério aí de 1 vezes 10 a menos 6, né? E as simulações pararam. É... Ah, tá. Outra coisa que é interessante de se olhar, aí sim, com relação ao critério de convergência que eu estava falando, né? Não adianta só ter o critério da convergência do método numérico, né? É importante analisar os fluxos, por exemplo, né? Então vou até abrir aqui, ó, a taxa, né, do fluxo mássico. Então, quando eu pego aqui o inlet e comparo com o outlet, nós temos a diferença de 7 vezes 10 na menos 10, ou seja, uma diferença muito pequena entre a, o fluxo na entrada e o fluxo na saída. Aí, esse sim, né, é um bom indicador da convergência da física, porque isso mostra que não tem matéria sendo criada, né, não tem uma fonte, né, por erro na malha ou por erro nas condições de contorno, não tem uma fonte de massa, né, a conservação da massa está sendo respeitada, né, então aqui está esse valor aqui bem pequeno, né. Aí isso, né, essa análise de convergência, né, essa análise da equação da conservação, do critério de conservação de massa, juntamente com o critério de convergência do método numérico pelo baixo número de resíduos, né, essas duas associadas e ainda mais a análise comparada com a solução analítica, né, tudo isso vai contribuir para a confiabilidade do programa, para a confiabilidade do modelo. Então, é, acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui dessa parte do setup, né, do solution. E aí eu vou fechar aqui para a gente ir para a parte de análise dos resultados em si. Então aqui vou abrir os resultados, né? Bom, já abriu aqui, né? É, então aqui é o CFD Post, né? Um módulo justamente para visualização dos resultados, né? Então já deixei algumas alguns pontos aqui criados, né? Algumas linhas criadas, planos criados que vão auxiliar justamente aí na visualização, né? E, enfim, temos aqui o contorno, né? Contorno para temperatura, né? Então aqui temos o campo de temperatura para a seção do canal, né? E
é possível ver, né, clicando aqui na temperatura aqui, avaliar ponto a ponto, né, para ter noção, tudo mais, no que se quer analisar e tal, né? Então a gente vê uma diferença bem grande de temperatura, né? É, nessa parte mais vermelha aqui, que é no centro do combustível, né? 1300 graus Kelvin, né? E aqui na parte mais azul, né? 568 Kelvin. Então, é uma análise pela grande diferença de temperatura, né? O campo de temperatura criado aqui, ele não vai estar, na verdade, ele vai estar bem uniforme para cada região, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes é melhor analisar individualmente, né? Cada região por conta disso, né? Para que seja mais fácil mapear é, as regiões em separado, né? Enfim, vou mostrar aqui o exemplo dessa aplicação, né? Então, tirei aqui esse contorno, né? E aí, esse contorno aqui adicionado, ele está justamente separado para só para o cladding, né? E aí a gente consegue ver as diferenças de temperatura, né? Entre a parte interna do revestimento, né? E a parte mais externa. Então, dá para fazer essa avaliação, né? E aqui também criei o contorno para, no caso, para a água, né? Para o refrigerante, né? Então, opa. Então aqui nas partes mais próximas ao, ao revestimento, claro, né? Uma temperatura mais alta, né? E aí na parte mais afastada, uma temperatura mais baixa. Com relação, né, à comparação com o que foi apresentado no workshop, né? Vou mostrar aqui a média da temperatura na saída. Vou botar aqui outlet. E a temperatura, ó, 593,95 Kelvin. Né? Então, voltando aqui naquela apresentação do workshop, né? A simulação que eu tinha feito antes estava em 593,90. O analítico é 593,98, né? E agora aqui está 593,95, né? Então tá na mesma base, né? É, a diferença é muito pequena, né? E também, né, dá para fazer a análise aqui no visualizador aqui do gráfico, né? Então, aquela análise radial, né? Então, eu selecionei a seção mais quente, é, seção de maior temperatura, né, para o combustível, né, que chegou a 1300 Kelvin nessa simulação. E aí a gente consegue visualizar, né, justamente o perfil, né, de temperatura para essa seção. Então temos aqui, né, para o combustível, né, a temperatura com seu perfil quadrático, né, a região do gap aqui com uma grande queda de temperatura aqui é, pode ser considerada linear, né? Para o revestimento também linear, né? Mas com uma queda de temperatura bem menor, né? Pela maior condutividade térmica e também, né? A temperatura, a diferença de temperatura no fluido, né? Que vai estabilizando ali para chegar no bulk. Então, tá nos padrões, né? Do que era esperado para o perfil radial. E também tem os gráficos aqui. No caso, esse aqui é para a temperatura na parte mais quente do é, revestimento, né? Então, na superfície externa do clad aqui, né? Esse perfil de temperatura também é o esperado, né? E para a parte interna da superfície do clad, né? Uma temperatura mais alta, né? Temperatura aqui chegando perto de 700 Kelvin, né? Na parte interna do revestimento, que é mais quente, e na parte externa, passando um pouco aqui dos
640. Então, diferença aí de cerca de 30 graus, né? E, enfim, tem como analisar outras seções, né? A questão da temperatura da água, é, enfim, dá para fazer muitas análises com tudo isso, né? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar, né? Desde o início ali, abrindo o software, né? Mostrando a formação da geometria, né? Mostrando também que dessa vez eu apliquei aqui um, um estudo mais apurado para a malha, né? Uma malha mais estruturada, analisando aqueles critérios de qualidade da malha, né? Mostrei também o setup, né? A definição das condições de contorno, tudo isso, né? E também as possibilidades de análise dos resultados, né? Porque no workshop acabei mostrando essa, esses campos de temperatura, né? E esse perfil aqui, mas tem muita coisa também que dá para ser vista, inclusive com relação a outros parâmetros, como a diferença de pressão ao longo do canal e outras coisas mais. Então, obrigado, era isso que eu queria mostrar e até mais.